Olá, bem-vindo ao Ouse Saber Podcast, uma iniciativa do curso de Filosofia da Universidade de Passo Fundo, construído e pensado pelo projeto de extensão Arqué, com o objetivo de popularizar e descomplicar o pensamento filosófico, por meio da discussão de temas de interesse geral. Nossos episódios são gravados nos estúdios da Faculdade de Artes e Comunicação, do Campus 1 da Universidade de Passo Fundo. O programa funciona no seguinte formato: definiremos um tema específico para cada episódio e traremos convidados para nos ajudar na problematização. Eu sou o Tatiel Zarte. Eu sou Andrei Lodea. Esse episódio, o tema será Sentido da Vida. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Faculdade de Artes e Comunicação o professor Nadir Pichler, professor do curso de Filosofia, da área de Ética e Conhecimento e também do programa PPG em Envelhecimento Humano. Uma pergunta inicial: por que o ser humano busca sentido para a sua vida? Se a gente acompanhando a perspectiva filosófica, científica, religiosa ou em qualquer área que a gente aborde, desde da poesia, o ser humano é um ser complexo e esse assunto requer abertura. Mas é possível falar, o ser humano sempre buscou um sentido para sua existência. Em algumas épocas esteve mais ligado ao transcendente, à natureza, a Deus, crença exagerada na ciência, a busca por conquistar territórios, e assim passou nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos séculos, em busca de bens materiais, em busca do dinheiro. Então, há várias questões para se adentrar. De todos os seres, parece que o único que precisa encontrar um sentido para sua existência é o ser humano. Os animais vivem, eles têm sua atividade biológica seguida pelo instinto e eles aprendem até um certo momento. Nós, seres humanos, precisamos continuar aprendendo, precisamos continuar buscando coisas. Nós precisamos dar um sentido para a nossa existência, para o nosso trabalho, para a nossa realidade. Então, nós, devido à nossa consciência, aquilo que Heidegger coloca, somos um ser aberto, precisamos construir a nossa história, um projeto de vida, e ninguém faz isso pela gente. É em sociedade, de acordo com o contato com a natureza, explorando a natureza no planeta Terra, que nós buscamos esse sentido. E podemos recorrer a uma entidade transcendente, Deus, para buscar o sentido, ou simplesmente na condição humana, estritamente humana, encontrar o sentido para a existência. Por exemplo, Heidegger vai dizer a técnica, conforme ele presenciou nas últimas décadas, ele faleceu em 1976, conforme a técnica ia avançando, o ser humano ia ficando mais pobre. Então havia, na visão dele, há o esquecimento do ser. Então, nós, seres humanos, constantemente precisamos buscar um sentido para a existência, senão a gente entra em questões de tédio, mais angústia, mais depressão e por aí. Nesse cenário meio que histórico até da própria filosofia, o sentido da vida está associado a algum elemento que possa dar uma característica a essa vida. Então vejamos nas éticas antigas, medievais e até modernas, chamadas teleológicas. Acreditava-se naquela perspectiva que o ser humano tinha uma finalidade, um fim intrínseco. E esse fim intrínseco era a felicidade. Então, por exemplo, desde Sócrates, Platão, Aristóteles, passando pelos estoicos medievais até Spinoza, acreditava-se nessa possibilidade. Então, essas éticas. Hoje há outras visões éticas. Então, para Sócrates, primeira tese é conhecer a si mesmo. Então, o sentido da vida gira em torno da pessoa conhecer a si mesmo. Essa é a tese seguida por todas as éticas e até Spinoza, e retomado constantemente nos últimos anos. Depois, aí vem, uma vida que não é examinada não merece ser vivida, só sei que nada sei, ou conhece-te a ti mesmo, a questão da humildade, isso traz sentido, e logicamente pela filosofia. As outras ciências também têm uma finalidade, mas a filosofia, ela abarcaria esse sentido. A segunda tese socrático-platônica, poderíamos dizer, qual é o papel dos bens exteriores? Os bens exteriores, principalmente o corpo, saúde, dinheiro, os bens materiais, muito almejados hoje, dinheiro e bens materiais, é um meio de viver, são instrumentos para o homem se realizar. Nós precisamos do dinheiro, dos bens materiais para viver, para sobreviver, isso é uma questão presente, tudo isso, e ainda hoje. Mas se principalmente o dinheiro é um meio para viver bem, o que traz mais realização ou mais felicidade? Seriam os bens interiores, principalmente os valores da alma, daí as 4 virtudes cardeais,
principalmente a coragem, a prudência, o equilíbrio, tudo isso, a questão da justiça, e o conhecimento e autoconhecimento. Então, a ideia de autoconhecimento presente nos gregos, passado pelos medievais, na visão deles traria mais sentido. Mas jamais felicidade total, completa, porque essa não é possível. Se a gente pegar no período medieval, daí tudo isso segue, mas daí tem o elemento Deus, que está presente nos gregos. Por exemplo, Aristóteles fala no primeiro motor, o Platão fala num ser em si, o bem em si. Os medievais identificam com Deus. Então, a verdadeira felicidade estaria em se relacionar com Deus. Na modernidade, essa ideia de Deus é questionada e continua sendo questionada. Tá? O homem centra-se em si mesmo, busca em si, aquilo que Sartre coloca. Agora eu estou sozinho e eu estou condenado a ser livre. Eu preciso buscar a minha liberdade. Eu não tenho a história para recorrer, muito menos Deus, muito menos as leis da natureza. Tudo se restringe a mim. Então, conforme o ser humano vai evoluindo, ou nós estamos evoluindo, há diferentes identificações para o sentido da vida ou felicidade e realização. Então, parece que mais nas últimas décadas, nos últimos anos, novamente boa parte da humanidade acredita que no dinheiro, nos bens materiais ou na beleza estética, cirurgias estéticas e acúmulo de bens estaria o sentido da vida e a felicidade. É interessante isso, mas a gente observa cada vez mais altos índices de ansiedade, depressão, então ausência de sentido nos últimos anos. E um fenômeno que está ocorrendo, todos nós trabalhamos direto ou indiretamente em organizações. Então precisamos do dinheiro para sobreviver. Então dinheiro é um meio de vida. Mas nessas organizações, na mercadoria que a gente produz em forma de produto ou serviço, por exemplo, agora estamos produzindo um serviço para a sociedade. Tudo isso requer uma determinada técnica. Então, o trabalhador está inserido buscar sentido numa performance, chamada razão instrumental, num conjunto de técnicas que visa produção. Então, o objetivo hoje é rentabilidade e produção. Quando se produz algo e que você pode usufruir, mas foge de você e você não tem o controle geral, é inevitável o tédio. Então, o tédio devido à performance. Então, o trabalhador hoje é convidado a ser praticamente perfeito. A tecnologia requer isso. E essa busca da perfeição gera esse tédio ou angústia ou até depressão. Hoje o homem já não tem mais esse espaço para abstração, para pensar sobre a vida. Por exemplo, hoje em dia a gente vê muitas pessoas falarem que ficam tristes nos domingos, né, Andrei? Isso. Porque no domingo ela pensa sobre a vida, pensa sobre a semana e acaba se deprimindo, percebe que não tem muito sentido o que ela está fazendo com essa rotina que ela está seguindo. Exatamente. Então, nós seres humanos, parece que está intrínseco em nós essa necessidade, seja ela intrínseca, compulsória, ou como a natureza nos fez assim, de pensar sobre, refletir sobre a existência. Então, está presente. E se percebe cada vez mais, as pessoas almejam, sonham o ano todo em ter as férias. Então, quando tem os 10 dias de férias, os 30 dias, de repente, os 2, 3 primeiros dias, beleza. Aí, de repente, se é 30 dias, no 10º dia já começa o tédio, a angústia. Então, a pessoa se perdeu. Talvez uma das explicações, tudo está voltado para os bens materiais, para os bens interiores. Inclusive, os sistemas universitários, sistemas de ensino, sistemas de produção, a mídia, tudo conflui, tudo canaliza para buscar essa performance, produzir mercadorias. E se esqueceu do humano. Então, novamente, voltando a Heidegger. Heidegger vai identificar isso, lembrando, até a década de 60, o esquecimento do ser. Então, para Heidegger, na década de 60, 70, segundo ele, nunca na história da humanidade se sabia tanto sobre trabalho, sobre bens exteriores e sobre tecnologia. Mas também é o primeiro momento na história da humanidade que se sabe muito pouco sobre nós mesmos. Então, existe algo exterior que nos convida para a gente fugir de si mesmo. Então, a tese socrática, conhece-te a ti mesmo e examinar a vida, parece que não é relevante. E parece que a gente precisa. Parece. Só para frisar que não é uma descoberta agora nossa, né? De que essas questões que são impostas para nós, por exemplo, a ideia de uma realização plena em tudo que a gente faz.
né? Se a gente pegar os socráticos, eles já tinham essa visão, né, de que esse seria um problema para a própria existência humana e tal. Os estoicos, por exemplo, Sêneca, né, no livro lá, Tranquilidade da Alma, que eu acho fundamental, né? Ele vai dizer assim, para a gente ter uma ideia de felicidade, a gente precisa viver o mais próximo da natureza possível, né? Nos afastando muito daquilo que a sociedade impõe para a gente, né? E hoje parece também que, olha só, aqui falamos de 2.000 anos, 2.500 anos, mais ou menos, né? Que nos separam dos socráticos, dos estoicos, né? E parece que esse problema, essa temática ainda ela é importante, né? E hoje com uma outra roupagem, uma outra formatação, né? Exatamente. Então, e eu acho que poderia se associar até mesmo a questão do sentido da vida a algumas questões. Por exemplo, o podcast que a gente discutiu sobre o amor está também associado a essa ideia, sentido da vida e o amor, ou a própria felicidade, né? A questão da felicidade enquanto a construção de um bem, né? Que a gente faz, né? A ideia socrática lá da eudaimonia e tal. Então, eu acho que ao menos fazendo a leitura, não sei se é precisa, talvez você possa aprofundar talvez essa ideia, né? Mas eu acho que essas exigências que a sociedade nos impõe, elas elevam muito a ideia de uma realização plena. E aí a frustração, por exemplo, a questões associadas a depressões e tal, elas acontecem, né? O mercado tenta, o sistema do capital, o mercado, a sociedade atual conforme está estruturada, já é a globalização. Tenta preencher esse vazio nosso, essa busca de sentido. Tenta preencher por produtos e serviços, performance, tudo isso. Mas quanto mais as pessoas se apegam a essa lógica do consumo, principalmente, então por meio do consumo é necessário. Somos convocados a consumir, precisamos consumir. Ligado a essa ideia do consumo, então, o penso, logo existo, depois se transformou em sinto, logo existo, depois indigno-me, logo existo, Albert Camus, depois consumo, logo existo, e hoje devo, logo existo. Se eu estou devendo, eu existo. Se eu estou consumindo, eu sou um ser existente. Zygmunt Bauman, coloca esse aspecto. Então, por exemplo, lá nos estoicos, identificar-se com a natureza. Então, no decorrer da história da humanidade, os filósofos, os cientistas, poetas, estudiosos da religião, identificaram esse vazio. Então, estamos tentando preencher. Agora, o mais intrigante, tudo que nós buscamos, Deus, identificar-se com a natureza, a realização, o conhecer a si mesmo, nada preenche o ser humano. Nós temos um vazio profundo, chamado vazio existencial. E esse vazio ninguém vai preencher pela gente. Somos nós que somos convocados para preencher. Essa necessidade de preencher isso, então, tem diferentes maneiras, mas nenhuma maneira preenche. Então, novamente, vejamos uma das obras, um best-seller, um dos livros de best-seller que está no momento, 21 lições para o século XXI, do Yuval Noah Harari, que é o professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. São 21 capítulos o livro, está disponível em PDF, é interessante quem puder ler. Dos 21 capítulos, o que chama a atenção são 4, pelo menos. Todos eles são significativos, que ele faz uma relação entre a tecnologia da informação e as biotecnologias e a inteligência artificial. O penúltimo capítulo fala sobre sentido e o último capítulo fala sobre meditação. Daí outra sobre Deus, claro, a visão deles, Deus é um ser criado por nós, pela imaginação, e um dos capítulos é sobre religião. Então, de 21 capítulos, pelo menos na minha visão, 4 se encaixam na busca do sentido. E o interessante, por que meditação? Talvez agora a gente, nesse século XXI, uma das alternativas, não só propostas por ele, que é um historiador, mas na área da saúde é muito forte, a questão da espiritualidade laica, espiritualidade com a natureza, é o homem buscar a meditação. E talvez a meditação para ocupar o ócio. Parece que nas próximas décadas nós vamos ter um espaço de tempo mais livre, porque parece que não vai ter muito trabalho. E uma das saídas que esse autor, o Harari, aponta é praticar a meditação. Não sei se vai... A gente vai voltar a uma vida contemplativa, que era a proposta dos gregos lá. Que era, exatamente, dos estoicos também. O Sêneca fala muito disso, da contemplação, da meditação. Plotino fala sobre isso. Se eu vim de um ser, eu preciso retornar a esse ser de origem, mas pela filosofia. Professor Nadir, tem um autor, um filósofo, Viktor Frankl, não sei se eu pronuncio corretamente, né? E que ele tem uma teoria interessante sobre essa ideia
da busca pelo sentido da vida, né? Poderia nos situar um pouco sobre essa ideia desse autor? Sim. Então, Viktor Frankl, ele tem uma obra chamada O Sentido da Vida, um psicólogo num campo de concentração. Ele faleceu em 1997, ele é um judeu, de Viena, e ele desenvolveu uma teoria, e desde jovem, desde que estava no ensino médio, ele tinha uma inclinação para filosofia, para psicologia, para essas questões voltadas para o conhece-te a ti mesmo. Tá? Então, por exemplo, aos 3, 4 anos de idade, ele já despertou o desejo de querer ser médico. Tá? Então, no ensino médio, ele conheceu o pensamento de Kierkegaard sobre o sentido da vida e também sobre o vazio. Depois fez medicina, se especializou em neurologia e psiquiatria e atuou nessa área. Ele foi prisioneiro no campo de concentração, passou por 4 campos de concentração durante 3 anos, e inclusive Auschwitz, que quem entrava lá, ou de cada 1.000 pessoas, 2, ou 20, 30 iam para um lado, que era para o trabalho, e as outras iam para o outro lado, que era para o banho de gás, e ali... Era questão de sorte. Questão de sorte. E ele sobreviveu aos 4 campos. Então, nessa obra, O Sentido da Vida, ele coloca que o ser humano tem várias tarefas para realizar. Uma das tarefas é pelo trabalho, a busca pelo fazer. Então, precisamos trabalhar, precisamos produzir, modificar a natureza, e também há um sentido pelo trabalho. E isso é interessante que ele retoma. A segunda questão é mais subjetiva, voltado para os valores da alma, dos valores da psique, que é encontrar pelas relações afetivas, e principalmente o amor. Então, é possível uma realização por meio de um amor, por meio de uma relação afetiva, constituição de uma família. E a terceira dimensão que ele coloca é encontrar sentido no sofrimento. Então, ele é radical. Nós, seres humanos, temos sofrimento. E esse sofrimento precisamos enfrentá-lo. E o enfrentamento é pela racionalidade. Então, considera o fator emocional, que está muito em voga hoje, mas pela racionalidade. Por isso que ele desenvolve a logoterapia. Então, a logoterapia é a terceira escola de Viena. A primeira escola é de Freud, a psicanálise. A segunda é do Adler, a psicologia individual. E a terceira, então, é a logoterapia. E o interessante é que nos últimos anos, essa logoterapia, conforme Frank coloca, é um sistema aberto. Na visão de Viktor, tanto a psicanálise como a psicologia individual, elas são mais fechadas. Então, esse sistema aberto permite a entrada e a atualização de vários temas. Tá? Então, ele aborda essa questão do sentido da vida, e para ele é necessário enfrentar o sofrimento. Existe um vazio no ser humano, e o termo vazio existencial é dele. Então, alguns teóricos defendem que ele foi o autor. 1955 do século passado falava-se isso, e esse termo está presente cada vez mais nesse século XXI. O interessante do Viktor que ele visitou mais de 200 universidades em nível mundial. Então, ele dava palestras, ele participava de programas. Ele esteve no Brasil, na Universidade Federal, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e a Universidade de Brasília. Ele foi condecorado nessas duas ali. E ele sempre enfatizava que a experiência dele falava por si, mas ele sempre colocava essa questão da necessidade de se buscar. E uma outra questão que chamou a atenção dele, por exemplo, ele como psiquiatra, em 1933, ele atendia numa clínica, já era a ascensão do nazismo. E nessa clínica, em um ano, ele chegou a atender 3.000 mulheres. Essas mulheres tinham uma tendência para o suicídio. Então, elas queriam executar a sua vida, mas não conseguiram e foram encaminhadas para o psiquiatra. Ele desenvolveu uma técnica. Quando ela chegava, ele dizia: por que você não se enforcou realmente? Por que você não se matou efetivamente? Então, enfrentava. Então, pela racionalidade, o choque de realidade. E ele percebeu, conforme as décadas foram passando, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o aumento do vazio, do sentido da vida nas pessoas que ele atendia, nas palestras, e o aumento dos índices de suicídio. Então, ele faleceu em 1997. Parece que de 97 para cá, os índices de suicídio e depressão só aumentaram. Então, nós temos um problema muito sério, que é a ausência de sentido. Talvez uma das explicações
o mercado, o capital, quer encontrar um sentido pelo dinheiro, pelos bens materiais. O Harari parece que propõe a meditação. Então, tem algumas sinalizações. Ouvindo tudo que você falou, né, Nadir, a ideia de que parece que não há uma fórmula mágica também para a gente encontrar o sentido da vida. O que seria essa relação do sentido da vida com a nossa proposta do podcast, que é Ouse Saber? Então, como nós somos da área da filosofia, a gente defende também a nossa área da filosofia sem renunciar a outras áreas, principalmente a psicologia, que é um tema da psicologia, também da economia, poderia ser a questão do trabalho, e outras áreas também, todas elas têm para contribuir. Me parece que visitar a tradição filosófica, é possível a gente vasculhar. Vejamos, o que foi o Renascimento? Foi uma volta ao passado. Então, se o Renascimento produziu toda essa efervescência cultural, modificações tecnológicas e tudo, no passado da filosofia é possível buscar criticamente. Você falou dos estoicos, mas teria os cínicos também. Então, Diógenes Laerte, uma vida simples, uma vida pacata, vivendo com os animais, em harmonia principalmente com os cães, uma vida desapegada da sociedade. É um tema que, pelo menos particularmente para mim, sobre os cínicos, cativa muito. E o que a gente observa, procurando fazer uma realidade do mundo atual, as pessoas estão se afastando desse mundo caótico, desse vazio, desse tédio, dessa performance, estão se voltando para a dimensão um pouco meditativa, religiosa, mesmo às vezes com alienação. Então, estão buscando coisas além. E eu acredito que a filosofia tem muito para contribuir nesse aspecto. Mas sempre considerando, a busca do sentido da vida é de cada um. Então, o que Sartre fala, a metáfora do Sartre. Eu estou condenado a ser livre. Nós somos, enquanto seres humanos, convidados a subir no palco da vida e representar. Nós precisamos representar. Ninguém vai fazer por mim. Meus pais não poderão fazer, meus familiares, meus amigos, a sociedade, Deus, Lúcifer, ninguém vai fazer por mim. Eu preciso representar. E o mais interessante, tem gente assistindo. Eu subi no palco, eu preciso falar, eu preciso cantar, eu preciso encontrar uma razão para a existência, porque tem alguém me ouvindo. Significa, somos seres, indivíduos inseridos numa sociedade, a sociedade espera algo de nós. E acredito que a filosofia tem muito a contribuir para essa nossa... O que nós vamos representar nesse teatro da vida. Estamos no palco do podcast e estamos buscando um sentido para a nossa vida e talvez levando uma informação, né, uma ideia também para quem está ouvindo o próprio podcast hoje. Exatamente. Estudar, trabalhar, consumir faz sentido para a sua vida ainda hoje? Continue acompanhando os próximos episódios do Ouse Saber Podcast e acompanhe nossas plataformas digitais com novos vídeos e episódios sempre para vocês. Até a próxima!